Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vou estar reagindo da primeira vez ao canal Bitúria. Título é Eu Não Aguento Mais Platinar Jogos. Achei interessante, o YouTube me recomendou, né? Então vou estar vendo com vocês aí por que ele não aguenta mais platinar jogos. Vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o vídeo do Bitúria. Um psicólogo estadunidense chamado Skinner fez alguns experimentos com animais. Veja, por exemplo, este pombo. Ele recebe o comando escrito bicar. Ele bica e ganha um petisco. O comando muda. Gire. Ele gira e recebe o petisco. É interessante ver como o pombo associou a palavra a uma ação e a ação com a recompensa. E por isso ele obedece e fica preso nesse ciclo. Tá, mas e o que isso tem a ver com a PlayStation? Bom, para entender isso, eu preciso te contar uma história. Alguns anos atrás, se alguém me perguntasse o que era jogar videogame, eu responderia: é um trabalho de meio período, só que sem salário. Porque, para mim, não era só jogar. Eu tinha a obrigação de platinar. Eu sentia que tinha que espremer até a última gota de conteúdo, como se aquele jogo fosse sumir da existência se eu não arrancasse cada troféu. Na minha cabeça, se eu não platinasse, eu não tinha realmente jogado. Era como se eu tivesse desperdiçado meu dinheiro com aquele jogo. E isso virou um problema. Eu lembro de jogar cansado, de abrir o jogo já sem vontade. Eu nem estava me divertindo mais, mas continuava jogando, porque o troféu faltava, porque o número não estava bonito, porque a porcentagem não estava em 100%. Foi assim com Horizon Zero Dawn, foi assim com Death Stranding, foi assim com The Last of Us 1 e 2, e foi assim com mais uma cacetada de jogo diferente. Cara, quando você coloca o troféu acima de tudo, é um problema. Eu sempre falo com o pessoal aqui, cara, tenta jogar o jogo sem se preocupar. E aí depois de você zerou o jogo e tal, aí você corre atrás dos troféus, se você quiser. Teve vários jogos que eu dropei, e nem porque a platina era difícil. Dropei, no caso assim, a platina. Dropei o jogo mesmo, porque às vezes o jogo não me agradou, entendeu? Então assim, eu não me preocupo de deixar lá 5%, 20% de um jogo que às vezes eu não gostei. Aquele Ghost Recon Breakpoint, muito chato, cara. Pô, o Cyberpunk lá eu zerei, só não quis buscar a platina, e não é porque é difícil. É porque o jogo tava muito ruim na época do Play 4, entendeu? Então assim, cara, você não pode colocar isso em primeiro lugar. Isso é só minha opinião, tá? Cada um joga do jeito que quer. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que se o jogo não tiver platina, nem joga. Se o jogo não tiver troféu, a pessoa nem joga. Vai de cada um, né? Isso aqui é garapinha, safado. Isso aqui é garapinha, isso aqui também é garapinha. Né? Acho que esse aqui também é. Não conheço esse jogo não, mas tem cara. Eu cheguei até a comprar jogos aleatórios só para ter mais platinas. Por fim, eu tentei platinar o GTA V e acabei não conseguindo porque tinha algumas conquistas do GTA Online que eram simplesmente impossíveis. Mas, por outro lado, foi aí que eu percebi o erro que eu estava cometendo. Eu vi que o que era para ser lazer virou obrigação. E depois disso tudo, por um tempo, videogame só morreu para mim. E sabe o que é mais bizarro? Eu não estava sozinho. Eu era só mais uma vítima de um sistema que funciona exatamente como uma armadilha. Até porque, querendo ou não, platinas te prendem. É, se o jogo for demorado, você vai ficar preso naquele jogo ali por causa de certos troféus que são realmente bizarros. Eu não entendo por que que, assim, aliás, eu entendo, mas é bizarro saber que nem os próprios devs, eu acredito, façam esses troféus. Eles colocam ali e dane-se, vão botar os jogadores para fazer, entendeu? Se você ainda treina com aquelas camisetas que quando você soa gruda no corpo e fica extremamente desconfortável para treinar, então você precisa conhecer a AlphaCo. Para quem não sabe, essa dry fit aqui seca super rápido, dificilmente deixa a marca de suor e é a camisa perfeita para quem busca tecnologia, conforto e estilo. Antes da gente continuar, já se inscreve e deixa aquele like que vai me ajudar demais. Lembrando, reforçando, como é a primeira vez reagindo ao canal, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? O sistema de conquistas não nasceu com a ideia de te parabenizar. Ele nasceu como uma forma de te prender mais tempo no jogo. Até porque, se fosse só por diversão, não existiriam aqueles troféus ridículos de coletar todos os colecionáveis. Rapaz, tá certo isso. O primeiro grande passo veio em 2005 com o lançamento do Xbox 360. Microsoft trouxe a inovação em um sistema online, Xbox Live,
onde você podia criar seu próprio perfil, seu boneco, adicionar amigos e jogar online. Nesse mesmo sistema surgiu o Gamerscore. Cada jogo tinha pontos. Cada conquista liberava um número e seu perfil ia enchendo de pontos. E esse perfil, que podia ser visto por todos os seus amigos, virou praticamente uma carteira de identidade gamer. E funcionou. É claro que, mesmo antes do 360, O currículo gamer, como diria o Chef. já existiam jogos com sistemas de conquistas, mas foi a Microsoft que tornou isso uma febre tão grande. E em 2008, a Sony viu isso e quis fazer igual. Daí nasceram os troféus do PlayStation. Bronze, prata, ouro e a lendária platina, que apareceu pela primeira vez no Uncharted 1. A partir daí, a platina virou selo de honra, virou status social, virou obsessão. E por um tempo, a quantidade de troféus que uma pessoa tinha servia como se fosse uma espécie de termômetro gamer. Se tinha muitos, era respeitado. Se tinha poucos, era só um noob qualquer. Só que tudo isso não surgiu do nada. Todo o sistema de conquistas e troféus foi baseado em um conceito psicológico chamado condicionamento operante, estudado pelo, adivinhe só, Skinner! O mesmo teste psicológico aplicado em pombos também funciona com seres humanos. É o mesmo sistema usado em redes sociais, em casas de aposta e em cassinos até hoje. Você fez algo, recebe uma recompensa instantânea. Você faz de novo, recebe outra. E nesse ciclo, você associa suas ações a recompensas. E o seu cérebro libera dopamina, fazendo com que você queira repetir o processo mais e mais. E isso é exatamente o que acontece com as conquistas e troféus. Só que nesse caso, existe ainda o peso do impacto social. Ou seja, quanto mais troféus, mais respeito e admiração você tem. Pelo menos na teoria. E aí entra o lado perigoso. Cara, é bobagem você associar troféus a respeito, sim, né? Eu às vezes brinco, zoo aqui, analiso a ideia, mas eu falo, no final das contas, cara, você joga da forma que você quiser, entendeu? Cada um joga da forma. Se a pessoa só quer jogar FIFA a vida inteira, joga. Se ela só quer jogar jogo sei lá, de tiro a vida toda, de futebol a vida toda, ou sair dropando um monte de jogo, entendeu? Eu faço aqui a zoeira, brinco, dou minha opinião, mas cada um joga do jeito que quiser, entendeu? Eu digo, cara, eu não fico preso a troféus, né? Destiny que eu diga, 2.300 horas, eu platinei com, sei lá, eu platinei até com muito menos, que tinha um troféu lá bugado, ele só foi desbugar e aí eu levei 100 horas para platinar, poderia ter platinado com 40, né? Mas enfim, o troféu tava bugado lá, depois eles consertaram lá, aí o pessoal pode pegar o troféu. Então assim, Destiny, por mais de 2.000 horas jogando sem ganhar troféu nenhum, né? Teve ali a DLC no meio do caminho, mas nem conta. The Division, que eu platinei também com umas 80 ou 90 horas, sei lá. Depois foi mais 600 horas jogando sem ganhar nenhum troféu. E Yu-Gi-Oh! Mais de quase, sei lá, 1.000 horas de Yu-Gi-Oh! E só no PlayStation tinha uma versão do Play 4 tô 500 e pouca, na versão do PlayStation 5 300 e pouca. Fora que eu nem vou somar Xbox aqui, senão fica maior ainda. Então assim, tem que pegar troféu, nada. Então assim, cara, não sou preso a isso, entendeu? Mas assim, a pessoa que joga exclusivamente por troféu, ela tá perdendo umas experiências, entendeu? Porque ela fica com medo de jogar jogo com platina muito difícil, entendeu? Eu não ligo, joguei o Injustice lá já sabendo que eu não ia platinar, entendeu? Joguei, peguei ali o máximo de troféus que dá pra pegar mais coisa lá. Mas aquele troféu lá de você, do modo batalha lá, aquilo lá eu não, nem vou ficar tentando, porque tem que ficar treinando e tal. Então eu não ligo, tá lá 70, pô, 71%, sei lá, né? Eu não fico preso a esse tipo de coisa não. Se der para pegar platina, eu pego. Se não der, tá tranquilo. O importante foi ter jogado o jogo. Uma pesquisa publicada no periódico Media Psychology mostra que sistemas de conquistas podem gerar comportamento compulsivo, especialmente em pessoas com déficit de atenção, problemas sociais ou mesmo transtornos psicológicos. De acordo com o artigo, no contexto dos videogames, vulnerabilidades individuais podem afetar as respostas às recompensas do jogo. Em vez de afetar os jogadores de forma uniforme, os mecanismos de recompensa podem aumentar o comportamento problemático de jogo de forma mais forte entre adolescentes com certas vulnerabilidades psicossociais. Ou seja, quando a diversão deixa de ser o objetivo e o troféu vira, isso contribui para comportamentos problemáticos, como o próprio vício. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu confesso que teve um período da época que eu estava realmente viciado, mas faz muitos anos. Foi logo no comecinho. Eu peguei gosto pela platina, achei maneiro. E saí pegando, independente se o jogo era fácil, mega fácil, saí pegando a porra toda mesmo quando o jogo era merda. E hoje eu parei com isso.
né? Parei, vi que não era legal, entendeu? Vi que tava trocando os pés pelas mãos e acabei parando, entendeu? Mas eu entendi o lado dele. Isso aí realmente acontece. Eu jogava já cansado, já estressado, sem vontade. Mas eu pensava, já que eu cheguei até aqui, eu não posso parar agora. Eu não estava mais jogando. Eu estava pagando uma dívida imaginária que eu mesmo criei com um número virtual. E o resultado foi óbvio. Eu entrei em crise. Teve uma fase da minha vida em que eu simplesmente não conseguia abrir um jogo. Só de pensar em troféu, lista, porcentagem, tudo isso me dava desgosto. O que era meu hobby favorito virou uma fonte de estresse. E eu sei que muita gente que está vendo isso agora já passou por isso ou até ainda está nisso. E sabe o que é mais irônico? A gente costuma pensar que esse sistema foi criado pensando na gente. Mas a verdade é que ele foi feito para beneficiar a empresa. Ele foi pensado em retenção de jogador. Quanto mais tempo você passa no jogo, maior a chance de você comprar uma DLC, microtransação, skin, expansão, próximo jogo da franquia, etc, etc, etc. É matemática. As recompensas te prendem. E o que toda empresa quer é que você fique preso, grudado no jogo dela por horas, dias, anos. Não é uma coisa fofa que fizeram para agradar. É estratégia. E eu não estou dizendo que patinar é errado. Se você se diverte patinando, isso é ótimo, de verdade. Mas o problema começa quando vira obrigação. Quando vira culpa. Quando vira ou eu platino ou eu fracassei. E não, você... Cara, não existe isso de você fracassar no jogo. Isso é questão de, cara, não deu, tá bom. Vida que segue. Eu não vou morrer porque eu não platinei um jogo, cara. Isso é bizarro a pessoa pensar nisso, sabe? Sei lá, é esquisito. Sabe? Quando, tipo assim, existe aquela coisa do orgulho, né? Tipo, pô, cara, por exemplo, o próprio Tony Hawk. O Tony Hawk é um jogo difícil, não é uma platina para qualquer um, né? Então você precisa o quê? Ficar bom no jogo. Se você não ficar bom no jogo, você não vai platinar o jogo. Simples assim, entendeu? Então você vai lá, você vai treinar. Mesmo para aquela pessoa que joga de forma casual, existem algumas pontuações, coisas que você precisa fazer para avançar no jogo, você precisa ficar um pouco bom. E aí é que se você quiser platinar, você tem que ficar melhor ainda. Não tem segredo. Você não fracassou se não platinou um jogo. Você não precisa sugar cada gota de um jogo para ele ter valido a pena. Isso é como querer reassistir um filme em cada centro do cinema para dizer que valeu a pena pagar o ingresso. Você não deve nada para esse troféu. Você não deve nada para essa porcentagem. Você não deve nada para esse número. Tudo que vai acontecer é que você só vai lembrar daquilo se foi divertido ou se virou um peso. Seu gamer score ou quantas platinas você tem, na realidade não mudam em nada na sua vida. Essa é a verdade. Hoje eu jogo diferente. Eu paro quando cansou, eu largo quando não estou me divertindo. E eu jogo o jogo pelo jogo. E foi isso que salvou meu gosto por videogames. E é assim que tem que ser. Porque no fim das contas, platinar não é prova de amor por um jogo. Às vezes é só prova de exaustão. Então, se você está se sentindo preso a uma lista de troféus, você está jogando mais por culpa. Tem parte da platina que é maneiro de fazer. Tipo, eu sempre pego o exemplo do Tomb Raider, que tem, talvez, é o que vai mais te recompensar, um dos jogos, não posso afirmar que ele é o único, óbvio, né? Não existe isso, mas ele é um dos poucos jogos que te recompensa por pegar coletáveis. Porque cada coletável que você pega, ele, junto com Dark Souls também tem muito disso, né? Os anéis lá, quanto parte da história do jogo, o Tomb Raider é assim. Eu acho isso foda. Eu acho isso foda. Cada artefato ali tem uma história. Eu acho bacana. Agora tem coletável que é tipo, pô, sei lá, pegue 50 pombos, 100 pombos no GTA. Tipo, uns bagulho que não... Entendeu? Pô, dá até raiva só de pensar, cara. Ou do que por vontade, você não é fraco, você não é preguiçoso, você só caiu numa armadilha muito bem desenhada. E se você não quer ser um pombo numa gaiola, então talvez seja hora de sair dela. Acabou? Acabou o vídeo. E esse não é o único problema que a indústria dos games passa. Nesse outro vídeo, eu falei sobre a maior mentira já contada sobre os games e como milhares de pessoas acreditaram e ainda acreditam. Acabou o vídeo dele.
Quando Vídeo bom, vídeo muito bom. Gostei do vídeo dele. Depois vou dar uma olhada nos outros vídeos. Como eu falei, vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês estarem dando uma olhada. Cara, é como ele falou. Se chega uma hora que você tá mais preocupado em abrir lista de troféus. Por exemplo, quando eu fui jogar o Tony Hawk, eu imaginei, pô, a lista de troféus deve ser basicamente igual ao do 2, do 1 mais 2 no caso. Eu falei assim, tá. Eu dei uma olhada de relance e falei assim, bacana. E iniciei o jogo. E comecei a fazer, tá, fui fazendo as coisas. Assim, cara, se você... Eu já conheci algumas pessoas que deixavam de jogar um jogo porque tinha troféus ali que ela julgava ser impossível de fazer. Cara, não faça isso. Aí sim, você tá deixando de se divertir por videogame por causa de troféu. Eu não iria deixar de jogar o Injustice porque eu imaginei que o modo batalha muito difícil e não... Ah, não vou jogar e tal. Não, fui lá e joguei, cara. Mesmo sabendo que eu não fosse conseguir fazer aquilo. E olha que tentei algumas vezes, entendeu? Eu cheguei perto. Como eu falei, eu preciso ficar bom no jogo, só que eu não quero ficar bom naquele jogo, porque o jogo em si é meio ruim até. É uma jogabilidade dura o Injustice 1, né? Assim, mas tá bom, me diverti. Tranquilo, joguei, me diverti, zerei, li os arcades, fiz os especiais. Todos os especiais praticamente eu fiz. Então tá bom, tá tranquilo. Entendeu? Então, sei lá, fica esse recado aí. Não deixa de jogar um jogo porque tem uma platina difícil, né? Ou porque, sei lá... Que... Cara, você só tem que deixar de jogar um jogo se você não curte aquele tipo de gênero de jogo. Só isso. Agora, não é só porque o jogo é difícil ou porque tem uma platina difícil, não faça isso. Senão, realmente, você vai, né? Vai deixar de fazer o principal, que é jogar videogame, né? Eu peguei o Switch aí, jogo Mario Kart, eu jogo Yu-Gi-Oh! Lá sem me preocupar, não tem troféu, velho. Não tem troféu. Eu só tô jogando, entendeu? E eu faço isso até no PlayStation e Xbox. Eu jogo ali. Por exemplo, eu tô jogando lá o Indiana Jones. Os troféus são bem objetivos. Tem os coletáveis. Você faz as missões ali. Dentro das missões tem os coletáveis lá, cartazes, não sei mais o que, tirar foto, blá blá blá. É bem objetivo. Tu faz, voltou, falou com o NPC, pegou o troféu. Tem nada demais. Eu acho que todo jogo poderia ser assim, né? Até pra ficar mais de boa, né? Mas enfim. E tô me divertindo. Tá bom. Tá tranquilo, sabe? Então, fica esse recado para vocês aí. Excelente vídeo do rapaz. Comenta aí o que você achou. Deixa o like, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.